Estamos com o programa Despertar da Consciência. Eu imagino que você já tenha adquirido o seu livro, por isso está aqui nos acompanhando. Sebastião, eu estou confusa. Consolador prometido, Espírito de verdade, é a mesma coisa? Vamos fazer um detalhamento. Quando nós chamamos favor. de Consolador prometido, é o todo. Então, todos os seres, incluindo o Espírito da Verdade, que é a falange encarnada ou não, esses luminares, e o Espírito de Verdade também, que é o líder desta falange, o representante direto de Jesus, que orienta a própria falange. E foi o guia espiritual do próprio Kardec. O Espírito de Verdade seria o mentor do próprio Kardec, que era um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, para fazer o trabalho mais complexo que eu conheço dentro dessa falange. Personalidades como Mahatma Gandhi, Dalai Lama, são esses espíritos de verdade, eles Então, vieram... são membros dessa falange Espírito da Verdade. Então, Espírito da Verdade. Espírito da Verdade, a falange. Buda, Zoroastro, Hermes Trismegisto, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, todos esses luminares que interessam pelo amor, né, por amor à humanidade, fazer alguma coisa para o bem de todos. Esses seres que esquecem de si mesmos, como um Chico Xavier, como um Divaldo Pereira Franco, como incontáveis seres, são membros ativos, despertos, conscientes, pertencentes a essa falange Espírito da Verdade, que obedece ao Espírito de Verdade, que é o fiel, né, missionário do Cristo, que está gerenciando, segundo Chico Xavier e seus mentores, com a falange que antes gerenciava o Sistema Solar, 1/4 da galáxia na atualidade. E existe alguns, acredito eu, que ainda são anônimos, né? Porque a mídia ainda não descobriu todas esses espíritos de luz que temos por aí. Exato, eles estão em todos os lugares, em todos os meios filosóficos, científicos, religiosos, na agricultura, na pecuária, em qualquer lugar você vai ver seres que estão acima da média, servindo de referencial para os demais. Então é como se, como não, há um planejamento tão perfeito, e nós colocamos isso no livro, no capítulo 2, esses espíritos que vão orientando setores por setores até chegar no microcosmo. Então, desde a macroestrutura até a microestrutura. Então, tendo falanges com seres incontáveis para gerenciar ou ordenar ou coordenar uma floresta, né, os mananciais, as lavouras, as igrejas, todos os setores da vida, em qualquer frequência, há um ser orientando, um mais experiente, né, liderando seres menos experientes e assim sucessivamente. Então, a gente pode acreditar também que todas essas pessoas de bondade exemplar independe da religião, né? Porque cada um tinha um modo de mostrar, de dar o seu tempo, de fazer a caridade, de mostrar a bondade, e isso independia de religião, né? É universal a bondade, a caridade, o amor ao próximo. Era a intenção de Pestalozzi, Jean-Henrique Pestalozzi, e foi o essencial para Allan Kardec, com ele aprendeu essas diretrizes, ter esse elemento único que sintetizasse, isso está muito claro nas obras de Kardec, e em especial na obra Céu e Inferno, que o primeiro ponto seria o ecumenismo, então o Espiritismo convidar todos os credos para discutir assuntos que visam o bem da humanidade, e depois a completa fusão. Por isso que o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia, a filosofia da ciência. Principalmente é a proposta, ou a proposta é essa, se ainda não chegamos lá, porque o ensino é dos espíritos e não dos espíritas. E esse ensino dos espíritos, essa linguagem universal, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tem ou não a crença, poderia receber. Porque a característica própria que ele tem é ser universal, que ele não tem rota, não tem cercas e nem cerceamentos. Por isso não interessa se o mensageiro desta falange está no meio filosófico, científico, se ele é um Deepak Chopra, porque está ali claramente, se ele é um Pietro Baldi, se ele é
qualquer ser, será um Humberto Roden, um Carlos Torres Pastorino, não importa onde ele esteja, que ele esteja fazendo alguma coisa em nome do Cristo, ele é um membro, né, atuante desse Consolador prometido, ou gerenciado por esse Espírito de verdade, trazendo os ensinos do Cristo na mente, no coração e na vivência. Sebastião, e qual a ligação que este tema que nós abordamos agora tem com a questão 540 do Livro dos Espíritos, que é tão citado neste livro aqui? Ela é a nossa base fundamental. A questão 540 dos Espíritos traça todo um roteiro, uma proposta, né, de nossa evolução, e a questão 560 traça o roteiro. Se na questão 540 aponta que os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Primeiro obedece os fenômenos físicos, mais tarde aprende a comandar. Mais tarde vão comandar e dirigir os fenômenos morais, por sua vez. Então tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, que é o princípio inteligente do universo, até o arcanjo que começou por ser um desses átomos. Então nós vemos na questão 560 a trajetória. Ele vai passar por todas as lições do universo e aprender em todas as partes a presidir todas as coisas, que seria o roteiro a seguir. Então a questão 540 somada a 560 é a base fundamental da obra, embora a primeira questão que foi pensada, mais exatamente no capítulo 1, foi a 919, que é o Conhece-te a ti mesmo. Mas a base fundamental, tanto do Livro dos Espíritos quanto dessa obra, essas duas questões que traçam todo um roteiro. Para começar, a questão 540, segundo Joana de Ângeles, orientação passada de Valdo Pereira Franco, é o maior tratado de física quântica que temos notícia. Porque ali fala desde os microelementos às macroestruturas. Mas e se nós, seres humanos, se a gente não compreender toda essa questão, haverá esse encadeamento? Queiramos nós ou não, a reencarnação é uma lei natural. Então, por mais que um rótulo religioso, esse ou aquele, recusa esse processo, esse mecanismo da evolução, o Sol não vai deixar de existir só porque eu falo que ele não existe. Então, queiramos nós ou não, a lei de evolução é um fato. Do micro ao macrocosmo, todos os seres passam pelo mesmo processo. Então, Deus não criou o ser humano pronto. E o reino animal como se fosse um servidor do ser humano. E o reino vegetal como se fosse um escravo de ambos. E o reino mineral para sustentar os três. Ele criou, muito antes, o Evangelho. No princípio, era o Verbo. Nós vamos já sinalizar para o que virá no futuro. E o Verbo era Deus. E essa consciência cósmica se expressa e materializa esse Verbo construindo ou materializando o Cristo cósmico, por meio do qual o Verbo se expressará em forma do Evangelho. E o Evangelho é o psiquismo divino, o amor, ou o princípio inteligente do universo como força que gera e nutre. E, ao mesmo tempo, o Cristo representa a lei que vai conduzir esses elementos em toda a sua trajetória, porque o próprio Jesus deixou claro, antes de vocês existirem, eu já existia. E antes não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. E ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então nós vamos ver no desenrolar, né, dos 10 programas que faltam dessa série, ver se a gente dá uma noção mais aproximada desse princípio inteligente de sua trajetória até onde nos encontramos. Tem como pincelar, porque já várias vezes questionaram comigo o seguinte: Carla, no programa vocês falam que Deus nos escolheu, então nós somos filhos de Deus. E Deus é filho de quem? Deus é uma força incriada. Ele não nos escolheu, nós somos partes dele. Essa palavra dá mais certo para Jesus. Jesus nos escolheu e nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderia. Então Deus é a macroestrutura, a unidade que sintetiza todas as coisas. Então, ao mesmo tempo que ele é a unidade e nela, expressando-se por meio da variedade, se você somar as partes de um todo, todas as partes são menores do que o todo. Você sabe disso, dessa teoria. Então, se somarmos todas as partes, todas as dimensões cósmicas, todos os universos, todas as galáxias, todos os sistemas solares, constelações,
vai ter algo maior que sintetiza tudo isso, que é a consciência que gerencia tudo isso, que é o que chamamos Deus na essência. Na essência, essa consciência é imutável. Agora, na expressão, ela é mutável, é um eterno transformismo. Eu ficaria para esse bloco, esse programa, com as palavras de Pastorino, psicografado por Chico Xavier. Eu creio que é o próprio Carlos Torres Pastorino. Ele falando, Deus muda, ou melhor, Deus é a lei. Ele muda sem mudar-se. Essa lei transforma sem transformar-se. Porque não existe espaço, porque só existe Ele, para que Ele pudesse crescer nesse sentido. Mas é um eterno transformismo. A gente continua esse assunto e outros no próximo programa. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada, Sebastião. Nós aqui agradecemos e até a próxima semana. Até a próxima semana. Aproveite e acesse o site www.tvmundomaior.com.br. Amigos da Boa Nova, qual o telefone? 0800 12 18 38. Você, filiando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, você contribui para que esta espaçonave que leva as imagens até você, o áudio, a Rede Boa Nova de Rádio, a Mundo Maior Filmes e todos os demais filhos da Fundação Espírita André Luiz possa crescer e se expandir na divulgação do ensino universal dos Espíritos. Muito obrigada, Sebastião. Muito obrigada a você de casa. Até o próximo programa.